Então, enquanto não houver uma mudança estrutural profunda no nosso país, com certeza vai ser difícil impedir a violência. Não adianta, eu vi na televisão agora e na imprensa também, na Folha, que estava havendo um concurso para 300 policiais militares para a região oeste. 300 policiais, 300 soldados para trabalharem aqui na região oeste. Agora imagine os senhores, quando se fala lá, né, quando o próprio vereador Dr. Maurício coloca aqui dessa tribuna que a organizações, a ONU preconiza aí de um policial para cada 200 habitantes, que seria o ideal, né? Mas tem o ideal, o possível e o imaginário. Para concluir, senhor presidente. Então, o que ocorre é o seguinte, hoje precisa fazer uma melhor distribuição das nossas riquezas. Hoje, infelizmente, a riqueza está concentrada, muito concentrada, na mão de poucos. E tem uma grande maioria da população miserável. E isso gera violência. Vimos aqui na televisão também, no Rio de Janeiro, as pessoas pegando alimento estragado para se alimentarem. Olha que miséria. E aí, Fernando Henrique fica nervoso quando se coloca lá aquela questão do simples, que coloca a realidade lá do Brasil, do Rio de Janeiro, ou não é essa realidade que nós vivemos aqui? Nós queremos mostrar uma outra cara lá fora, mas nós temos que fazer isso aqui no Brasil. Ou nós não temos sequestro no Brasil? Ou nós não temos aí os carros irregulares, os táxis andando sem alvará de funcionamento? Ou nós não temos assaltos constantes? Ou nós não temos golpes e mais golpes, estelionatários e mais estelionatários? Nós não temos aqui no Brasil? Estamos cansados de ver. Essa é a realidade do país. Não adianta nós esconder, nós temos que esconder, tirar essa realidade, mudar essa realidade com ações políticas. Para concluir, senhor presidente, então as mudanças são necessárias. São necessárias mudanças, mas é mudança estrutural. É mudança, tem que se distribuir melhor a riqueza do nosso país. Aí sim, vai com certeza melhorar a segurança. Muito obrigado. Deixa a palavra ao vereador, doutor Maurício. Você vai ter 5 minutos para a declaração de voto. Bom, para declarar o voto, subimos de novo à tribuna e vamos dizer para os senhores o seguinte: nós temos ouvido que a gestão de segurança em nossa cidade, em nosso estado e no país de uma maneira geral é uma prioridade para a nossa população. E pela experiência de vida que nós aprendemos, nós gostaríamos que os policiais da cidade, do estado, do país de uma maneira geral, polícia civil, militar e a guarda municipal, teria que ter 3 requisitos básicos para fazer bem o seu trabalho. Primeiro, seria equipamentos. O segundo, um salário digno. E sobre o salário digno, senhores, eu vou dizer para vocês, como eu estava dizendo há pouco de Nova York, o salário inicial de um policial lá, vereador Eloy, é $2.300. O salário inicial de um policial em São Paulo é $470, que dá R$1.100 com serviço. São $470 o salário inicial do policial em São Paulo. Vocês vejam a diferença então para isso. Então eu estava dizendo, equipamento básico, salário e o mais importante, motivação. Se a pessoa que vai defender uma população não tem uma motivação que nós consideramos indispensável em qualquer atividade que se exerce, em qualquer profissão, essa pessoa não pode defender direito o patrimônio, não pode defender direito à vida de qualquer cidadão que vive numa cidade, no estado ou no município, ou no país. Então, senhores, eu peguei uns dados e quero passar esses dados para vocês. Eu fiz um levantamento apartidário. Não vou falar quem era o governador nas épocas que eu vou dizer aqui os dados para os senhores. O dinheiro era outro, foi transformado em dólar e transformado de dólar para real, para fazer esse dado. E a população era outra, então nós transformamos em real por fazer para pessoas per capita. Não, eu vou dar no estado de São Paulo, não é nada de Collor, não é no Brasil. Não, os números que busquei vai de 1971 até o ano 2000, então são 30 anos, tá certo? Até o ano 2000.
Então, o governo, de 1971 a 74, ele investiu em material. Aqui está fora salário, folha de pagamento, coisa pessoal está fora. Só material, equipamento. Tá certo? Material, munição, armamento, automóveis e equipamentos de proteção. Então, de 71 a 74, aquele governo gastou R$ 8,62 por pessoa em segurança. Vocês veem, de 75 a 78 mudou o governo e gastou, de 75 a 78, R$ 4,04 per capita. Metade do que o outro tinha gasto. Então vocês vão ver a diferença que ela vem subindo e descendo. Por quê? Quem gastou muito lá em cima, o governo posterior gasta pouco. Então, continuando, de 79 a 82, ela subiu para R$ 11,76 por habitante. Zero amarelo. Isso. De 83 a 86, o investimento caiu bruscamente para 2,87. Espera aí. De 87 a 90, a média subiu de novo para 9,99. De 91 a 94, caiu de novo para 4,85. De 95 a 98, foi a maior média investida aqui nesse país. 13,37. Nesse país não, desculpa, no estado. 13,37. E pasmem, senhores, de 99 a 2000, que é o último governo que estava aí, os dados vão até 2000, foram investidos 0,66 centavos por pessoa. Não interessa. A polícia, eu disse que isso aqui era uma coisa apartidária, certo? Então foi investido 0,66. Se foi investido 0,66 centavos por pessoa, está explicado praticamente a violência que está imperando no estado de São Paulo e nas cidades da grande São Paulo principalmente. E lendo o jornal, desse 1 minuto que me resta, outro dia, estava escrito assim numa manchete que um crítico colocou: o preço do sossego. Eu não sei se alguém leu esta reportagem. Essas palavras, senhores, que aquela pessoa queria dizer, significa que embora o cidadão comum contribua, pague impostos para o Estado e para a Prefeitura, para que o Estado lhe ofereça segurança, certo? Bem como de sua família, de seu patrimônio, e essa segurança não existe, precisamos então, baseado nesse último dado que eu dei para vocês, despesas com a proteção. Quer dizer, esse cidadão comum, que além de pagar imposto, ele precisa de despesa para proteção pessoal, do seu automóvel, colocando aquele GPS, que é o satélite, fazendo blindagem, e precisa proteger o seu imóvel, colocando câmeras de circuito interno e externo, sistemas de alarme, cerca elétrica, e assim vai. Posso só concluir? Por favor, obrigado. Mas essas pessoas que estão investindo, no pessoal, são pessoas que têm poder aquisitivo para investir. E essa reportagem que eu acabei de dizer, o preço do sossego, ela não destina ao cidadão rico, aquele cidadão que pode pagar a segurança. Ela destina àquele cidadão que não tem autodefesa e precisa do Estado para se defender. Obrigado, senhor. Pela ordem do vereador Savassi, Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, público presente, eu ouço tantas coisas aqui que fico abismado. É como se fossem entrar outros governantes e fossem resolver o problema de segurança. Fico abismado mesmo. Por que, senhor presidente? Em primeiro lugar, o Silas não está aqui presente, mas eu vou dizer. Ele, que é uma pessoa ética, que segue a questão partidária, que respeita a ética partidária, deveria se afastar do partido, porque o partido dele decidiu que vai apoiar o partido na qual ele está criticando. Então há uma incoerência, eu acho que o Silas deve então ir para o partido do Maurício, não, Maurício? Certo.
Então, e como se, eu acabei de ouvir do Maurício também que São Paulo é o antro da insegurança. Eu fico abismado de novo, porque o lugar mais violento que nós temos no Brasil é o Amapá, em mortes. E depois é o Pernambuco, do PMDB do São Paulo Silas. E que aqui, entre nós, tem um grande governante, que era para até ser o vice do Serra, o senhor Jarbas Vasconcelos, pessoa séria do PMDB, um grande governante, que eu tiro meu chapéu. Agora, falar de segurança, como se só um pouco um governador sozinho irá resolver, alguém aqui acredita nisso? Eu gostaria de saber se alguém desse público acredita nisso. O que eu acredito é na sociedade onde vai investir o dinheiro, porque segurança, o resto é tudo papo furado. Em Nova York, aqui do senhor Maurício, foi resolvida a segurança com dinheiro, sabe? E o Fernando Henrique falou ontem na inauguração do Rodanel, que dinheiro, sabe, o governo não fabrica dinheiro não, o governo cobra imposto. Cobra imposto. E a sociedade civil organizada vai ter que se organizar e dizer onde vai ser investido esse imposto. Onde as pessoas querem esse imposto. Isso é que a sociedade civil organizada é que vai determinar onde vai ser investido esse imposto. O Rio Grande do Sul, o meu amigo aqui do Jair, que administra o PT, tem problema seríssimo de segurança. Lá tem mais sequestros do que em São Paulo. Per capita em quantidade, per capita, por habitante. E tem um grande governador também. Então, isso que eu gostaria, que as questões de segurança fossem discutidas em outros níveis, sabe? Por quê? Porque agora vai chegar pessoas, eu já ouvi aqui também dizendo a respeito de salário, distribuição de renda, com certeza. Distribuição de renda tem que tomar dinheiro sim das pessoas que têm mais para dar para os mais pobres. Mas chegar um outro candidato aqui e falar que vai aumentar o salário mínimo para R$400, é mentira. É mentira. O país não fabrica dinheiro, o país cobra imposto para distribuir esse dinheiro. Então, gostaria aqui de que os discursos aqui fossem um pouco mais coerentes. Todo mundo aqui quer segurança. Mas segurança, a insegurança não está só em São Paulo. E como até disse o Maurício, quem mais investiu em segurança foi o PSDB, que o partido do Paulo Silas vai apoiar, que fez 30 presídios, que desde 1950 não fazia nenhum presídio. Que moralizou a FEBEM. Quando aquele Petroluzzi, que eu também não concordo com a prática dele, enquanto secretário de segurança, era contra, sempre falei por Covas, o Petroluzzi não está dentro da realidade. Algo que me mudou agora. Resolveu a FEBEM. Há quanto tempo a gente não vê mais problema na FEBEM? E a FEBEM, a gente vê qualidade hoje em dia, vê recuperação hoje em dia lá na FEBEM. E hoje em dia, então, a gente vai ter que analisar muito bem o que acontecerá nas eleições. Não podemos acreditar muito em profetas, e que se tiver que vir o apocalipse, vamos salvar, através do que disse São Paulo Silas, através da família que se degringola, através de dinheiro para a segurança, com a sociedade civil organizada. Se a sociedade civil organizada não trazer o dinheiro para a segurança, não é possível fazer segurança. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Marco Porta. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Eu gostaria de... Quero declarar o meu voto favorável. Encaminhamos aqui, como líder do PTB, o requerimento favorável, e volto a essa tribuna e declaro meu voto favorável, até porque envolve segurança, né? Eu gostaria aqui de voltar a falar, ainda falando de segurança, gostaria de voltar a falar aqui a respeito do que foi dito a respeito dos meninos aqui que subiram a tribuna no início e deram seus testemunhos. Gostaria de colocar aqui um ponto importantíssimo. Nós não somos a palmatória do mundo, não. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, poxa, vieram esses rapazes aí, deram esse testemunho, que o trabalho funciona, que o trabalho religioso funciona dentro das delegacias e dos presídios. Por que então não resolve a situação de todos os detentos, de todos os presos
e de todos os bandidos, de todos os violentos que tem soltos por aí como malucos. A palavra de Deus fala sobre isso. Inclusive, no livro dos Salmos, professor Fenólio, vereador Carlos Andrade de Evangelho, vereador Paulo Silas, no livro dos Salmos, no capítulo 11, no versículo 5, diz que existem pessoas que amam a violência. Isso está escrito aqui. Os senhores podem conferir na Bíblia, os senhores em casa. No livro dos Salmos, capítulo 11, versículo 5, diz que existem pessoas que amam a violência. Estas pessoas, ainda que vá o pastor, o padre, o bispo, o obreiro, ainda que vá o Papa e pregue para ele o Evangelho, vereador Caboré, essas pessoas não têm jeito. Por que esses rapazes tiveram a recuperação? Por quê? Porque quando eles ouviram a palavra de Deus, eles abriram o coração daquele que estavam ouvindo. E houve como resgatá-los. Então é bom que se coloque isso aqui, para que não fique, professor Fenólio, como se fosse um discurso hipócrita da nossa parte. Da nossa parte, que eu digo, dos religiosos. Tanto do pastor, como amanhã pode ter aqui o padre, trazendo testemunhos também, porque o trabalho do padre também funciona, e o trabalho da Igreja Católica também funciona. O trabalho religioso funciona, né? Então é bom que se coloque esse ponto importantíssimo. Quero também aqui voltar a falar a respeito de algo, presidente, que foi dito aqui sobre a merenda escolar, professor Felipe. Eu tenho aqui, gosto de citar o nome de 3 moças, né? Uma delas se chama Cíntia dos Santos, a outra se chama Carolina dos Santos e a outra se chama Thalita dos Santos. Acho que é isso, né? Pelo amor de Deus, são minhas filhas. No fim do nome tem um porta, das 3. Essas 3 meninas, elas estudam na mesma escola municipal, em Torre da Luz. E a minha esposa, ela acompanha diariamente. Eu quero até parabenizar minha esposa aqui pelo acompanhamento que ela tem junto com as meninas no que diz respeito à escola, né? É importante isso. Elas acompanham, a minha esposa acompanha diariamente. As meninas chegam, ela pede o caderno para ver o recado que tem da professora e etc. É importante isso. É importante. Indiretamente isso ajuda também na segurança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a minha esposa vai fazer essa fiscalização com as minhas filhas, eu já presenciei a minha esposa perguntar a elas o que elas comeram. E elas dão o mesmo testemunho que o vereador Olívio subiu aqui e disse. Um dia elas dizem: olha mãe, hoje lá na escola nós comemos arroz, carne, e tivemos fruta, e isso e aquilo. Então nós podemos ver que, independente de não ter vindo essa verba do governo federal para a escola municipal tem cumprido com o seu papel junto à educação. E quero aproveitar aqui e parabenizar o governo do prefeito Fernando Fernandes por isso, que tem investido na educação de forma correta. Ao meu ver, é assim. Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Quero registrar a presença do Ademir, do Jornal da Semana. Muito obrigado pela presença, Ademir. E também aqui da Comissão do Movimento para a Moradia do Jardim Elétrico. Muito obrigado pela presença. Concedo a palavra do vereador Paulo Silas para a declaração de voto. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu já me dava por satisfeito, mas evidentemente que no parlamento nós temos que acompanhar a evolução das colocações e a cada colocação te leva a uma reflexão e a uma resposta. É evidentemente que eu quero dizer aqui uma resposta ao vereador nobre Edil Savazzi, ardoroso defensor do PSDB, que no governo Orestes Quercia, que terminou com 80% de aprovação popular, elegeu o senhor Antônio Fleury Filho com 2% na pesquisa. A segurança era a 5ª reclamação do governo Orestes Quercia. Pesquisa feita pelo jornal mais inimigo de Orestes Quercia, chamado O Estado de São Paulo. Portanto,
a partir do momento que assumiu o senhor Mário Covas, e em consequência do senhor Geraldo Alckmin, o número de sequestros do governo Quércia fechou no último ano de governo com 4 sequestros, e nos últimos anos do governo do PSDB passa-se de quase 75 sequestros no estado de São Paulo. Isso é coerência de reclamar de segurança. Isso fez o estado de São Paulo, está lá na pesquisa, o jornal maior inimigo de Quércia. Quércia termina o governo com 80% de aprovação, elege Fleury, que tinha 2%, homem que veio da segurança, o único governador do estado de São Paulo que pega alguém da área da segurança e elege governador do estado de São Paulo, promotor público, uma mala para carregar para quem trabalhou para o Fleury, todos nós sabemos disso, e uma mala sem alça para carregar, ainda trai o Quércia quando é governador, trai o PMDB quando governador, mas o senhor Orestes Quércia pega esta mala sem alça, vindo da segurança pública, promotor público, com 2% da pesquisa, e eu elege governador do estado de São Paulo. Isso é coerência. E pega as estatísticas de segurança do Quércia, e vocês vão ver essa estatística na televisão, porque o Quércia é candidato a governador do estado de São Paulo. Vai mostrar o que foi o governo Quércia. Por que o Quércia teve 80% de aprovação nesse estado? Como candidato, como governador do estado de São Paulo. Portanto, o PSDB deveria cantar de galo em outro quintal, em outra área que ele diz que é bom. Porque segurança, meu amigo, é a maior porcaria, e vocês vão pagar caro nessa eleição. E não vai ter o apoio de Paulo Silas. Então, o PMDB de mal, posso ser expulso do PMDB. Eu não traio o povo que me elegeu, nem o estatuto do meu partido. Isso eu nunca vou sair na minha vida. Sou Michel Temer, eu vou sair se tiver ética, senhor Savassi. O senhor cuida do seu partido, ética partidária, cuido eu, cuida do seu partido. O meu partido, a ética é minha. Quem expulsa é a minha ética, a ética do meu partido, a ética do meu diretório estadual. E eu não sou nenhum homem perfeito, eu sou homem partidário, Savassi. Eu sempre fui de um partido. Eu nunca fui quando Vossa Excelência mudou de partido com muda de camisa. Eu sempre fui PMDB. O senhor já foi filiado ao PMDB, Savassi? O senhor já mudou de partido. Eu nunca mudei de partido. Se tem alguém que pode falar infidelidade nessa Casa de Leis, é esse vereador que filiou no PMDB. Desde que saiu. Eu não saio porque eu tenho partido. Eu não troco de partido como camisa. Por isso que eu posso falar com autoridade dessa tribuna e não tem medo de represália do meu partido. Até porque o PMDB, se a direção nacional fizer essa besteira, vai dividido para o apoio. Porque tem que se falar é de coerência. Que esse PSDB que está aí hoje, todos eles saíram do PMDB. Claro. Não tiveram vontade, não tiveram coragem de lutar para mudar o PMDB e covardemente foram fundar um outro partido. Estava errado. Ah, tudo errado. Está tão errado que o senhor Serra vai sentir agora na eleição. Foi o único candidato que perdeu o ponto quando o Rosiane saiu das pesquisas. Subiu Lula, subiu Garotinho, já encostou no Serra. O único que perdeu foi o senhor José Serra. E nós vamos ver nessa eleição. Porque esse cambalacho das coligações lá em cima, o povo não engole goela abaixo que não. Por isso, a coerência vai continuar. Paulo Silas jamais apoiará Quércia para presidente. Jamais apoiará José Serra para presidente da República. Requer não saia do partido, porque a Convenção Nacional do meu partido votou que teria candidato próprio, e a convenção é muito mais. Eu não vou ficar ouvindo o senhor, vereador Savassi, porque o senhor fala isso aí, porque o senhor está acostumado a sair de cá, sair de lá. Aqui tem história. Aqui se escreveu história do partido nesse município. Este rosto aqui, que o filho conhece, sabe as lutas e os problemas que eu já passei, e as derrotas que eu já tive internamente no meu partido, mas essas derrotas
não foram motivo de abandonar o barco com covardia. Continuarei no PMDB sem apoiar esse governo que não olha para o social. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho a palavra para a declaração de voto. A luz do vereador. Vamos sair do PMDB, senhor. Tem um ponto bom ainda. Eu sei. Os bons estão apoiando o PSDB. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero começar aqui a minha declaração de voto com as mesmas palavras do vereador Paulo Silas. Eu também, vereador Paulo Silas, já tinha me dado por satisfeito. Mas é lógico que aqui tem uma dinâmica própria no plenário e a gente vai absorvendo as falas, aprendendo com os vereadores, e quero também fazer a minha declaração de voto motivado pelas novidades que vão se somando aqui ao plenário. Vereador Marco Porta, o depoimento de Vossa Excelência aqui, de viva voz, dos filhos em relação à educação municipal, nos tranquiliza muito. Eu olhei para o vereador Ismael, conversei com os vereadores, olha que depoimento tranquiliza. A rede municipal de ensino vai muito bem, obrigado. Os defeitos, vereador Paulo Silas, eles existem. As falhas existem. E nós vamos buscar solução para elas. Mudando de um assunto para outro, eu não sei quem foi que disse, vereador Paulo Silas, eu quebro o Estado, mas elejo meu sucessor. Não sei quem foi que disse. Não sei quem foi que disse isso. Alguns vereadores até nem gostam que a gente relembra isso. Mas de viva voz, Orestes Quércia disse isso. Quebro o Estado, mas elejo o meu sucessor. O que nós vimos que ficou de herança aqui no ponto final do Pirajussara, na Avenida Ibirama? Um esqueleto de hospital. E como esse, 9 outros só na Grande São Paulo. Por quê? Tinha que eleger o sucessor. Fez os esqueletos de hospitais, deixou aí e conseguiu um milagre que o Maluf também conseguiu na capital. Elegeu o seu candidato que tinha 2%. Então esse milagre eleitoral, todos nós aqui já conhecemos e estamos vacinados. Nós não podemos cair nele. Não há mais espaço para esse tipo de engodo. Não é mais possível esse tipo de engodo. O vereador Maurício colocou aqui os dados. Os dados, vereador Tavares, são favoráveis ao seu governo. O investimento na segurança que o vereador Maurício colocou foram gastos mais do seu governo. E qual que é a segurança que nós temos? Nós não temos segurança. E foi gasto dinheiro. Lá na época do Quércia, acreditando nos dados que o vereador Paulo Silas traz aqui, que a segurança era a 5ª preocupação no governo do Quércia, uma outra situação, vereador Paulo Silas, nós não vivíamos naquele governo o desemprego que nós vivemos hoje. Que Vossa Excelência veio aqui defender o quê? Frentes de trabalho. Quando se ouvia falar no estado de São Paulo em frente de trabalho? Frente de trabalho para nós aqui era notícia de jornal e de televisão lá do Nordeste, nas grandes secas, quando passava um ano sem chover. Hoje isso é solução no estado de São Paulo. Então era, na realidade, vereador Paulo Silas, uma outra situação socioeconômica do estado de São Paulo. E quero também aqui, vereador Paulo Silas, não quero também ser o cáustico aqui em relação ao governo do Orestes Quércia. Foi um governador desenvolvimentista no estado, indiscutível. Quando cumpriu os compromissos com os grandes empresários e empreiteiros deste estado. Asfaltou rua em Olímpia, aqui no interior do estado, que ligava nada a lugar nenhum. A estrada asfaltada acabava na cerca de uma fazenda, acabava lá. Eu conheço a política de educação que Orestes Quércia colocou no estado de São Paulo do Profic. Eu conheço isso. O desvio que houve em todas essas questões no sucessor dele, no Fleury, que Vossa Excelência coloca aqui, que traiu o partido, que não foi leal, que não foi correto, que hoje se esconde atrás de um mandato de deputado federal para imunidade parlamentar, para se camuflar dos grandes desatinos que cometeu nesse estado. Então todas essas questões nos fazem também voltar à tribuna para fazer a declaração de voto em torno de segurança, que é crime
É crime quando a gente não investe corretamente o dinheiro. Colocou aqui com muita sabedoria o vereador Jair. Quantos crimes um governante comete, mais do que às vezes um assassino, quando o dinheiro da saúde é desviado e morrem crianças por conta de tuberculose, por conta de varíola, por conta de sarampo, por conta da falta de atendimento nessa área da maternidade. Então, na realidade, nós estamos num momento muito profícuo, num momento muito rico, um ano eleitoral. Para concluir isso, presidente, nem vou ocupar um minuto. Nós, então, precisamos aqui, como líderes, estimular a discussão, tocar a discussão para frente, para que a população possa votar corretamente. Vereador Paulo Silas, vamos ver o Quércia candidato a governador, e nós vamos chegar no mês de outubro, logo no dia 6, e vamos ver a votação do Orestes Quércia para governador. E quem que tem a sabedoria? O povo, na hora da urna. E nós vamos ver esse resultado. A verdade surgirá no momento do voto. E nós vamos também ver quanto que custará cada voto, cada campanha. Nós vamos estar acompanhando. E nós vamos estar aqui na tribuna também. Quer dizer, para o público que está aqui, que vai reproduzir, nós vamos saber quanto vai gastar o Genuíno, quanto vai gastar o Maluf, quanto vai gastar o Quércia, quanto vai gastar o Alckmin, quanto vão gastar os candidatos, o Pinheiro Pedro, quanto vão gastar os outros candidatos que vão se desfilar pedindo voto pelo interior afora. Nesse sentido, que eu votei favorável ao requerimento do vereador Caboré. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, público, imprensa presente, quero saudar aqui a presença da Dona Maria, da Dona Rosa, e votei favorável ao requerimento do líder do governo, o vereador Caboré, no que se diz respeito às rondas ostensivas da polícia nos bairros do Salete, do São Judas, do Maria Helena e aquela região, por entender e por saber que não só aqueles bairros, mas outros bairros, toda a nossa cidade está alijada de segurança. É um problema não só de Taboão da Serra, mas principalmente de Taboão da Serra, onde nós temos um município pequeno que dava sim para o governo estadual dar uma atenção maior. E nesta noite aqui, Dona Rosa, eu lembro do assassinato brutal do seu filho, e a senhora, com certeza, ouvindo aqui os parlamentares nessa noite, deve estar revigorando nas suas ideias o que passou ao seu filho na mão dos marginais quando ele foi estupidamente assassinado. E seu filho era um servidor da Polícia Civil, se não me falha a memória, do 34º Batalhão da Vila Sônia. Nós sabemos que, como a senhora, mães e pais da nossa cidade, quando os seus filhos vão trabalhar, quando vão para as escolas, tudo, enquanto eles não chegam, ficam com os cabelos em pés, esperando chegarem dos ônibus, chegarem das escolas e dos serviços, muitas vezes longe da sua casa. Mas nós temos um governo do PSDB que se preocupa muito com essas questões, um governo que, infelizmente, como diz o vereador Maurício, foi o que menos investiu nessa questão de segurança. E nós temos que começar a pensar, e aqui eu não quero entrar na briga partidária, mas se pensar uma forma nova de se fazer política, se pensar uma forma de se trazer uma proposta concreta, principalmente onde sofre a nossa comunidade, onde sofre a nossa sociedade, que é a questão de segurança. E para isso, todos os partidos apresentarão candidatos e o PV, por sua vez, já decidido em convenção lá em São Lourenço da Serra, vai apresentar à população de São Paulo a candidatura do Antônio Fernando Pinheiro Pedro e do vice Cláudio Turtelli. Pensando principalmente por sermos um partido pequeno, mas com propostas objetivadas, principalmente no que se diz questão das questões voltadas para a segurança pública, onde nos poucos minutos de televisão nós temos uma pessoa capacitada que vai levar para o bojo da sociedade esta questão, principalmente tão difícil de se ingerir e de se digerir, que é a questão de segurança pública.
Mas eu pasmo quando eu ando por essa cidade, para todos os lados que nós vamos, e onde nós nos deparamos muitas vezes com supermercados, com padarias, com grandes lojas comerciais sendo fechadas pela nossa polícia, pela nossa GCM inclusive, e às vezes nós nos perguntamos, será que se essas viaturas e esses efetivos que estão nas portas das padarias, dos grandes supermercados de nossa cidade, fizessem talvez o seu papel preventivo de estar tomando conta de uma escola, de estar passando num bairro, de estar passando numa comunidade, nós teríamos tantos assaltos e tantos assassinatos como temos nos últimos 6 meses em Taboão da Serra? Será? É uma pergunta que eu me faço quando nós sabemos que diretoras de escolas são ameaçadas, onde quadrilhas se instaram no meio de alunos da nossa cidade, onde nós temos escolas aqui estaduais, onde 3 alunos são brutalmente assassinados no mesmo mês, e pasmem, no mesmo mês, estão a 2 quilômetros, talvez menos, da base comunitária da Polícia Militar. Enquanto legislador, muitas vezes a comunidade nos cobra e nos imputa a responsabilidade de tomarmos providência para diminuir esse problema. Mas nós, os vereadores dessa cidade, temos uma preocupação, e este vereador aqui tem uma preocupação nesse sentido. Uma preocupação que se diz, não vai ser resolvido o problema de segurança. Quando eu ouço o vereador Savassi vir à tribuna e falar que o governo Alckmin fez isso, fez aquilo, domingo agora eu estive em Cotia, e não foi para o Rodoanel, pode ter certeza disso. Eu fui lá numa reunião que estava tendo no bairro da Granja Viana, e todos podem constatar, todos os domingos, centenas de milhares de mães e de pais que vão ver os seus filhos socados na FEBEM de Cotia, naquela rua, para concluir, senhor presidente, naquela rua de terra, onde o governo não toma a menor providência para dar uma condição humanitária para as mães que vão ver os seus filhos. E quando eu vejo o exemplo de vocês dois que ocuparam a tribuna aqui, que são pessoas restauradas, primeiro pelo poder de Deus, não tenha dúvida disso, segundo por vontade de vocês, de pôr o pé certo na estrada também, o mérito também é de vocês, que tem que ter força de vontade. Nós temos que ter 2 coisas na nossa cabeça. Primeiro, só vamos mudar e fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, quando tivermos nesse espaço aqui questões como essas que são e terão que ser debatidas. Independente de quem doa, quem doer, qual o partido que tenha ou não que tomar paulada, porque uma coisa eu tenho certeza que a população taboanense, que a população do estado de São Paulo e que a população desse país vai fazer, é extirpar definitivamente esses ratos do governo do PSDB que tomaram conta desse país, estão dilapidando o nosso país e vendendo o nosso país às estatais. E principalmente nós, que temos o poder de votar na urna. Esse ano nós temos que estar atentos, principalmente para essas questões, e darmos os trocos na hora certa, na urna da nossa cidade e na urna desse país, não elegendo essas pessoas. Muito obrigado. Eleger um maluco, né, cara? Conceda a palavra ao nosso vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Olha, maluco é honesto. Maluco é honesto. Senhor presidente, volto a essa tribuna, porque a questão de segurança ela é séria. Mas, verifiquem, senhores, este ano é o momento de ter um representante do município daqui. Mas já de início começam a buscar apoio a pessoas que vêm uma vez aqui no município. Deputado Igor Vilares não existe, não é deputado, é secretário. É a pessoa que era de Taboão da Serra, foi para São Paulo e agora se diz deputado de novo. Mas tenho a certeza que não é. É um cidadão que não é, para mim não é de Taboão da Serra. Porque a pessoa que é de Taboão da Serra, eu tenho a certeza, se ganhar a eleição aqui e trabalhar pelo município. Mas o cidadão que ganha a eleição em Taboão da Serra e vai para São Paulo, abandona a cidade, esse não é de Taboão da Serra. Então, eu quero aqui, senhores, tenha a responsabilidade, é o momento
de pensar, porque nós temos que ter representante aqui do Taboão da Serra. Para isso, eu quero dizer para vocês o empenho do trabalho da companheira Analice Fernandes. Tenho certeza que vai ser uma grande representante do nosso município, representante do Estado, e também do senador Maurício. Com bastante tranquilidade, o meu partido, PSD, escolheu que eu serei o representante federal do partido de Taboão da Serra, pré-candidato a deputado federal, escolhido pelo partido. Você deu o jornal semana, você faz de bobo, Maurício, você não é nada bobo, entendeu? Agora, se você já está, você que é o representante do fugitivo Taboão da Serra, porque Vilas fugiu do Taboão da Serra. É o cidadão que subiu no palco e com vergonha escondeu o rosto quando o Fernando Henrique colocou que ele votou até contra o CPMF. Que é isso, rapaz? Então, Maurício, o entendimento que eu quero falar para você. Quando você subiu aqui, colocar sobre a merenda escolar. Você nem na escola você vai, rapaz. Você nem na escola você vai. Esse é algo importante. Vai primeiro. Você ouve alguém falar e vem aqui falar besteira, rapaz. Tem que ter uma responsabilidade. Como representando o povo, tem que ter uma responsabilidade. Então eu quero falar para você, tem que ter responsabilidade agora. E esse ano é o ano de pensar. É o ano de pensar o que é importante para a nossa região, o importante para o nosso município. O trabalho que está sendo feito, quero voltar um pouquinho agora ao início da sessão, do que falaram aqui as igrejas. A representação que está sendo hoje também, pastor, a Igreja Católica. Nós estamos indo com mais de 150 jovens para o interior no final de semana. Dia 28, com mais de 150 para Juquitiba. Um trabalho importante da Igreja Católica. Não tive a oportunidade de falar na sessão passada do trabalho da Paixão de Cristo, do trabalho que foi feito sábado passado no Jardim Saporito, com mais de 300 jovens, e a comunidade colaborando, independente da situação hoje. É importante a participação da igreja. Quantos votos o Lula teve aqui? E a igreja está de parabéns do trabalho de todos os representantes, pastores, padres, do trabalho que está fazendo na nossa cidade. A situação não é pior, porque a participação da família na religião, na igreja, é o ponto certo de partida para sair do índice de criminalidade, porque segurança, o governo de São Paulo fez muito da Taboão da Serra, mas desculpa, em termos de segurança, o Estado está sofrendo. E o nosso grito hoje é sobre segurança. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, suspendo, aliás, peço venha, declaro encerrado o expediente. Está encerrado o expediente. Está aberta a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a habilitação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Arlete, Tenório, Carlos Andrade, Ismael de Macedo, Natal, Olívio, Caboré, Walter Paulo, Jair, Paulo Silas, Maurício, Marco Forte, Eloy presente, após. Havendo quórum, lembrando para o vereador Arlete, contra se enferma, deve justificar a sua ausência da presença. Paulo Silas presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Peço chegar a esta mesa um pedido de urgência especial. Peço ao secretário que faça a leitura do mês. Urgência especial, projeto de lei 35/2002. Solicitamos conforme permitido do artigo 132 seguintes do regimento interno, concessão de regime de urgência ao projeto epigrafado. Subscreve diversos vereadores. Em votação, regime de urgência especial. Favoráveis permanentes. Comissão aprovada. Peço ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei. Peço a atenção das comissões de justiça para providenciar os respectivos pareceres. Projeto de lei 35/2002, artigo 1º. Fica denominada a praça assistência ainda não denominada, localizada na confluência das seguintes vias: Rua Ribeirão Preto, Avenida Campinas,
Rua Sorocaba e Rua Atibaia, como Praça Virgílio Teixeira, Vilhaz. Artigo 2º. O setor competente da administração pública municipal procederá ao devido emplacamento do morador. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias constantes do orçamento. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Valmir Bandeira. Peço ao secretário com essa leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Cabe a análise desta comissão, o projeto de lei implica que dos aspectos inerentes a esta comissão nada foi encontrado no tocante ao mérito que pudesse ser pela redação da proposta. Decisão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, reunida nesta data, cada inteiro teor, o relatório apresentado pelo vereador relator, nada encontrando que pudesse representar óbice ao regular trânsito do projeto em estudo. Assinam a Comissão de Justiça e Redação: Carlos Andrade, presidente, vice-presidente Marco Forte e Luiz Tavares, membro. Comissão de Finanças e Orçamento: presidente Valmir Bandeira, vice-presidente Natalino José Soares e membro Antônio Carlos Carvalho. Peço ao legislador Marco Porta que assine, por favor, o relatório da comissão. Senhores parlamentares, vamos a votos. Vamos a votos. Está em votação o projeto de lei 35/2002. Favoráveis permanecem como estão. Contrários, queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade a Praça Virgílio Teixeira, na Vilhaz. Está aprovado o projeto de lei. Concedo a palavra ao vereador Valmir Bandeira, Caboré, para a declaração de voto. Vossa Excelência, 5 minutos. Senhor presidente, caros companheiros, vereadores, senhores parlamentares, por gentileza, peço a atenção dos vereadores ao orador que está na tribuna, por favor. bom dia desse, aqui foi cobrado desse vereador informação a respeito de pessoas a quem se estava homenageando. No caso, então, do companheiro Virgílio Teixeira, e aqui tem pessoas que o conheceu bem, que são as pessoas da Sociedade Amigos do bairro da Vilhaz, a Dona Maria e a Rosa, e tem aqui o sobrinho, filho do Frederico, sobrinho do então Virgílio Teixeira. Quem foi Virgílio Teixeira? Virgílio Teixeira foi uma pessoa, um português, vindo da Ilha da Madeira, que morou e residiu no bairro aqui de Maria Rosa por muito tempo. E essa pessoa era querida de todos nós assim que mudou para Vilhaz. Só para as pessoas terem ideia, quando o seu falecimento, e foi um falecimento trágico, que parou a cidade de Taboão da Serra, que na época deste acidente, ali na Estrada da Morte, na antiga Estrada da Morte, na BR-116, entre São Lourenço e Jupitiba, veio a falecer o Virgílio, a esposa e mais 3 filhos menores, no ano de 82. Então, mais do que justo, o Virgílio foi uma pessoa muito ligada ao esporte em Taboão da Serra, era uma pessoa muito ligada aos trabalhadores, tinha lá o seu comércio. Eu, particularmente, era amigo pessoal dele, frequentava, na época eu era funcionário, era peão de forjaria ali na Rua Forja, e nós tínhamos o privilégio de, durante a noite, nós estávamos lá no bar, quando saímos da fábrica, no período noturno. E qual foi a nossa surpresa? Um dia, chegando na Vilhaz, para ir lá, nós recebemos a notícia de que ele teria falecido junto com a esposa e mais 3 filhos menores. Mas, independente de ser nosso amigo pessoal, foi um dos fundadores, inclusive do Juventude, que é um dos times tradicionais de Taboão da Serra, pessoas amigas de muitos nossos vereadores, o vereador Paulo Silas,
né, e de outros vereadores aqui do município. Então eu acho que mais justo do que isso nós não poderíamos ser, prestando essa homenagem, colocando no município uma placa, né, e denominando de Virgílio Teixeira uma praça ao lado do seu comércio, que é a Praça da Viliase, que será inaugurada no dia 12 de maio, né, que é o Dia das Mães, até porque no dia 13 de maio ele estaria fazendo aniversário, se vivo estivesse. Então eu quero agradecer por demais o pessoal da sociedade lá da Viliase, as pessoas, os companheiros vereadores que votaram por uma votação por unanimidade, né? Eu tenho certeza que se a vereadora Beth estivesse aqui, ela também estaria votando esse nosso projeto. E no Dia das Mães nós estaremos fazendo uma grande festa na Viliase. Inclusive eu quero solicitar à sociedade de bairro da Viliase para que nos ajudem na organização, porque nada mais, nada menos justo do que essa homenagem a uma pessoa tão querida de todos nós ali na região da Viliase. Obrigado a todos. Conselho senhor secretário, na ordem do vereador Carlos André. A declaração do voto pode ser 5 minutos. Poderia deixar de vir a tribuna, presidente? Não só parabenizar o vereador Caboré por a indicação, parabenizar a sociedade, a presença da Dona Maria, da Dona Rosa, do seu João, que conheceu tão bem, e que eu também tive o prazer de conhecer porque o irmão dele, o Frederico, tem um comércio ao lado do meu pai na região do Tencourt, que está lá até hoje, que é o Frederico, e o seu José Ruzon esteve no meu gabinete ainda essa semana, que foi sogro do Virgílio, e são pessoas que dedicaram e tem familiares que se dedicam até os dias de hoje, não só a questão do esporte, como o Frederico foi o patrocinador e fundador da equipe de futebol do São Jorge Futebol Clube, e nós sabemos do finado Virgílio com relação à juventude, com relação ao quanto ele ajudou também a Portuguesinha das Oliveiras. Foi veterano principalmente. O seu comércio ficou lacrado e fechado num dos acidentes mais fatídicos da história paulistana e da história da Resbe Tencourt. As suas meninas, 3 de uma vez, 5 corpos velados, estão enterrados no nosso cemitério, no Cemitério da Saudade. Foi há cerca de 20 dias, inclusive, a exumação dos corpos das meninas. Eu estive presente lá porque, coincidentemente, foi para a ocupação do seu Francisco, que foi diretor do transporte da Prefeitura de Taboão da Serra, mais conhecido pelo apelido carinhoso de Chico Porco, que foi enterrado, inclusive, por ser parente das meninas. Então eu venho a esta tribuna dar o meu voto favorável e parabenizar a comunidade local, que vocês zelem daquele espaço que estava sendo colocado lixo dentro, que estava servindo para nada e que agora está se dando um destino de uma praça, colocação de terras, flores, árvores, bancos e tal, para que isso possa servir principalmente a comunidade de vocês, mas acima de tudo como um marco de uma pessoa que contribuiu de forma positiva para o crescimento de nossa cidade. Parabéns a toda a comunidade do Viliase, Núcleo Residencial Isabela e adjacência. Parabéns, Dona Maria. Palavra do vereador Caboré. De acordo com o artigo 102, o vereador Caboré pede a palavra. Solicito ao primeiro secretário para que assuma a direção dos trabalhos, para que os Sua presidência, e dou a palavra ao vereador Paulo Souza Félix, que tem 5 minutos. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Caboré pela brilhante ideia de homenagear uma das famílias pioneiras aqui da nossa cidade. Viliase, Arraial Paulista, Núcleo Residencial Isabela. Eu me lembro quando ocorreu esse acidente, que a cidade toda ficou sabendo. Foi uma coisa que causou uma comoção em todos os recantos da cidade. E particularmente a Viliase ficou de luto durante muito tempo.
por conta daquele bárbaro acidente. Então, Caboré, quero parabenizá-lo pela iniciativa e é uma justa homenagem. E a cidade presta, é uma figura que tanto fez pela comunidade da Beniasa, num tempo que Taboão, num tempo romântico de Taboão da Serra, num tempo de Taboão que quem viveu guarda na memória, um Taboão diferente de hoje, sem a violência. O progresso trouxe muitas coisas boas para Taboão, mas trouxe também algumas coisas que se perderam no tempo. Aquele Taboão ingênuo, inocente, das ruas de terra, da poeira. Hoje Taboão é pujante do ponto de vista econômico, mas deixou algumas das suas identidades, algumas coisas boas se perderam no passado. Quero cumprimentar aqui o Eribaldo, que está aqui presente, em meu nome do Ismael, pelo trabalho que foi feito lá no Sítio das Maves. Nós já podemos andar lá, né, comandante Ismael? E também no São Maurício, os bairros da nossa periferia, trabalho brilhante que tem sido feito pela Semuzé, capitaneada pelo Ginho, e com auxiliar o Eribaldo. Mas eu queria falar ainda sobre a questão da segurança. Mas eu queria falar da segurança, vereador Paulo Silas, de uma maneira que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo. Se nós não entendermos o que está acontecendo no mundo, nós não vamos entender o que está acontecendo em Taboão da Serra. Eu fico olhando pela televisão o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Jerusalém, na Terra Santa, o que está acontecendo com a igreja no local onde Jesus Cristo nasceu, da igreja da Natividade. O lugar onde Cristo nasceu é palco de violência e onde corre o sangue em abundância. Nós temos toda aquela coisa da estrela de Belém que ilumina os povos. A estrela de Belém está esmaecida, perdeu o brilho por conta da sanha, da insanidade do homem que mancha a Galileia e Jericó e todas as passagens. Por onde passou Jesus Cristo, há uma mancha de ódio e de sangue. A besta do Apocalipse está solta, vereador Paulo Silas. Essa besta já rugiu em alguns momentos da história da humanidade. A besta rugiu na Alemanha, quando o nazismo se levantou contra toda a civilização, onde pereceram milhões de pessoas. A besta está rugindo e quem tem ouvidos que ouça. Porque o homem também está brincando agora de ser Deus. Nós estamos vendo aí que o homem está clonando. Na Itália, um médico anunciou que é a primeira clonagem do ser humano. O homem está querendo tomar para si um destino que não lhe pertence. Eu quero chamar a atenção, porque se corre o sangue na Terra Santa, corre o sangue na Europa, como correu nos Balcãs, corre o sangue na África, como em Ruanda, como em outros países, corre o sangue na nossa América Latina. Olha o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu no Peru, alguns dias atrás. Nós temos que entender o mundo que nós vivemos, para entender definitivamente que não haverá segurança no mundo enquanto não houver paz, enquanto não houver justiça social. É uma utopia, mas nós temos que perseguir as utopias, porque no dia que o ser humano perder a utopia, perder essa sensação de que é possível fazer alguma coisa, a nossa vida não terá mais sentido. Bem faz o pastor Marco Porta com seu ciclo de orações aqui, pastor. Continue, persevere. Talvez isso realmente seja uma luz no meio de tanta treva que nós estamos vivendo. É preciso que nós gritemos em alto e bom som. É preciso que nós clamemos por segurança. Minha casa foi assaltada, minha família ficou refém dentro da minha casa de criminosos. Mas nós temos que entender. Nós temos que entender, perdoar, mas perdoar não é esquecer. Nós podemos perdoar, mas não é o esquecimento. É tirar lições dos episódios para que a gente possa fazer a caminhada à luz da lei de Deus
e à luz também da lei dos homens. Porque nós sabemos por que as pessoas não cometem o crime. Por que nós ensinamos aos nossos filhos? Vereador Natal, quero chamar a atenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que um filho foi pego, um garoto, com a moto roubada e o pai não sabia. O pai está errado. Porque se o filho trouxer um carrinho de brinquedo na sua casa, o pai tem a obrigação de perguntar onde é que ele conseguiu aquele carrinho. Se ele chegou com uma moto, o pai tem, não, nem o filho, o pai tem a obrigação de saber: meu filho, aonde você comprou isso? Porque senão os pais derramarão lágrimas amargas por não orientarem corretamente seus filhos. E eu quero aqui, vereador Natal, simbolizar, mas se o pai não sabe, é um pai também que está ausente. O pai tem que saber. Se o pai não educar seus filhos, se não for educado pelo amor, vai ser educado pela dor. E eu comparo, eu vi essa imagem para encerrar, senhor presidente, de um cidadão que citou o poeta Khalil Gibran, que dizia que os filhos são como uma seta e os pais são um arco. Compete aos pais, que é o arco, apontar a seta para o rumo certo. E os pais disparam a flecha, que são os filhos. Compete aos pais acompanhar a trajetória da flecha, para que ela não se desvie. Então, nós temos que chamar a responsabilidade para o Estado e temos que chamar a responsabilidade para a família. Nós temos que dizer em alto e bom som que não haverá segurança nem com um policial em cada esquina. Não é 1 para 200, é 1 para 1, se nós não tivermos a humanidade mudando a sua rota, mudando o seu rumo, no caminho da fé, no caminho da paz e no caminho da justiça. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Não havendo mais oradores, quero agradecer pela ordem. Nós temos o artigo 102, conceder a palavra ao vereador Antônio Carlos Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes. Senhor presidente, as palavras de Vossa Excelência me tocaram a ponto de vir à tribuna. Aprendi com meus pais essa lição que o senhor acaba de colocar aqui. Na época da minha infância, o que eu poderia levar, faz tempo, o vereador Caboré coloca aí, faz tempo, mas já naquela ocasião, Caboré, e com o tempo lá atrás, onde era costume, isso que o vereador Paulo Félix nos ensinou aqui. Na minha época, vereador Caboré, e faz tempo, de criança, o máximo que eu podia levar mais para casa, às vezes eram algumas bolinhas de gude, que hoje chama bolinha de gude, na minha época era bolinha de vidro, que eu podia levar às vezes algumas a mais. Hoje chama quadrado, na minha época era papagaio. Eu podia levar às vezes 1 ou 2 papagaios, mas que eu às vezes laçava nas minhas brincadeiras. Mas eu tinha que explicar em casa por que meia dúzia de bolinha a mais no bolso do calção. Por que um quadrado a mais, às vezes rasgado. Por que isso a mais? Tinha que explicar em casa, porque senão tinha que devolver, passava o vexame, a vergonha. Então o vereador Paulo de Souza Félix nos ensina aqui, com muita sabedoria. Muitos aqui são pais de família, muitas aqui são mães de família. E se nós não nos dedicarmos lá em casa, no dia a dia, pastor, bendita a sua família, que tem a mãe acompanhando a educação das filhas, bendita a sua família. E aí, não vai ter prisão na casa de Vossa Excelência. Lá não vai ter esses desaforos da humanidade. Porque, olha, a lição da violência foi citado muito aqui a Bíblia. Pastor Marco Porta. Caim e Abel, irmãos, está lá na Bíblia. A luta patricida, né, entre o irmão destruindo o outro. Então essa luta da humanidade é uma luta, vereador Eloy, histórica, antiga, milenar. Ela vai continuar? Vai continuar, não é, vereador Ismael?
por milênios afora. A luta do bem contra o mal, ela será quase que eterna, será para sempre. A não ser, eu sei também dos momentos dos grandes resgates que haverá na própria história da humanidade, lições da Bíblia. Então, vereador Paulo de Souza Félix, isso que Vossa Excelência está pregoando aqui da tribuna tem que ser repercutido para toda a nossa sociedade. Chamar a atenção do pai, a vida moderna, a vida atual, a vida contemporânea, afastou o pai e a mãe do diálogo. A televisão acabou com a conversa na família. E vejo a dona Rosa, a dona Maria ali, concordando com a cabeça, com os cabelos brancos, com a sabedoria delas, do tempo que deu todo esse instrumento de conhecimento a elas. Hoje o pai não conversa mais com o filho, porque tem lá o Big Brother, tem a Casa dos Artistas, tem essa parafernália a encher o homem de coisas ociosas, difíceis, capciosas, que vai nos levando ao quê? Ao materialismo da vida, ao esquecimento das lições que o Celso e o Pedro nos deram aqui hoje. Essa lição do amor, da solidariedade, que está sempre presente. Cristo esteve sempre presente, está sempre presente na história da humanidade. Então essas lições nós precisamos perseguir. Como educador, vereador Paulo de Souza Félix, como professor aqui na cidade há 35 anos, 3 décadas e meia, eu pude assistir no desempenho da minha profissão, isso que Vossa Excelência falou. Quando a família estava junto, o pai e a mãe, o aluno ia muito bem na escola, ia com uma vida como muito positivo, aprovado e tal. Quando a família estava destruída e não tinha conversa, era FEBEM, era morte, era desgraça, era droga. Então tem saída, tem saída, tem saída se cada um de nós aqui adultos assumirmos as nossas responsabilidades enquanto pais de família, enquanto cidadãos, enquanto aqueles que acreditam numa sociedade mais generosa e mais humana. E nós haveremos de assistir essas bestas ainda abertas, aqui nessas agressões, lá na Igreja da Natividade, lá em Belém de Judá, lá no Morro das Oliveiras, lá nesses recantos sagrados da história da humanidade, e que hoje estão sendo manchados de sangue, sangues de inocentes, por conta da incompreensão e da desumanidade daquelas pessoas que têm essas responsabilidades todas. Nesse sentido, reputo que a sessão desta noite foi uma sessão histórica, uma sessão abençoada, e agradeço a Deus por ter participado dessa sessão. Muito obrigado. Eu vou considerar a palavra em primeiro lugar o vereador Natal, em seguida o vereador Paulo Silas. 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, eu fiz, no meu entender, desculpa, comunicado de liderança artigo 102. O senhor não entendeu a forma que eu falei, que eu disse aqui. O cidadão, ele é conhecido, trabalha 10 anos na empresa do pai do garoto, o garoto trabalha na empresa e a pessoa que emprestou para ele também não sabia que ele foi enganado, o pai dele também sabia. E conhece a pessoa, por isso veio até o dono da empresa, porque se não fosse uma pessoa de responsabilidade, eu não estaria lá também solicitando. Porque o pai estava presente, eu sei que é o pai presente. Então, isso foi a forma que eu coloquei. Mas, pela forma que o senhor me disse, não entendeu o que eu quis dizer aqui. Porque é muito importante quando a participação do pai. E esse eu sei que é um pai que tem participação. Quero aqui fazer um ditado como dizem. Hoje é importante. O que é importante hoje? O sistema de segurança. E o companheiro Carlos Andrade colocou que quando passa na porta de um mercado, tem a viatura. E nessa situação que existe hoje, o empresário hoje, que tem 100, 150, 200 empregados em um supermercado, tem que ter segurança. Porque chega um momento, às 19, 20 horas, todas as pessoas estão dentro do supermercado. Tem mercado aí que tem 300, 400, 500 pessoas. E é ali, senhor presidente, que muitas das pessoas
aproveita a oportunidade para fazer o assalto. Com licença, pastor, eu presto atenção muito no que o senhor fala. E ali é onde corre o risco. Não só os caixas de mercado, como as pessoas que estão dentro do mercado. Se nós estamos aqui falando de segurança hoje, e é importante que essas viaturas estejam em ponto estratégico. Porque tem bairro hoje que você chega, tem 300, 400 pessoas dentro do mercado, trabalham o dia inteiro e à noite passa no mercado. E se não tiver policiamento ali, tenha certeza que todos eles correm risco. Então eu acho que é muito importante que as viaturas estejam em lugar público, onde tem gente, onde tem povo. Tenha certeza que tem meu empenho de estar colaborando com essas pessoas. Porque o mercado pequeno não tem o respaldo que tem hoje um shopping, um extra. O mercado de periferia tem que ter apoio, sim. E tem o meu apoio como vereador, porque é importante a segurança da população. Muito obrigado. Você dá a palavra ao ilustre vereador Paulo Silas para comunicar de liderança. Vossa Excelência, por 5 minutos. Nobre presidente Paulo Souza Félix, outros edis, representantes da edilidade tabuanense, um indigno público presente nessa sessão. O que me traz essa tribuna é que nós não podemos misturar a violência motivada na religião com a violência motivada exatamente pela questão social. A questão religiosa, nós sabemos que o povo de Israel já foi escravo no Egito e que a mão poderosa de Deus libertou o povo do Egito, inclusive questionando muito ao rei, que duvidava muito do poder de Deus. Lá embaixo. E Deus mata também. Mas Deus mata de uma maneira diferente. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E nunca criou o homem para ser um bandido. Da mesma forma que eu não acredito que nenhum pai, quando vê o seu filho nascer, ele diz assim: esse vai crescer bandido. Por mais que o pai seja bandido ou traficante, ele investe no filho para que tome um caminho diferenciado. Se alguém se interessar em estudar a Bíblia seriamente, porque a Bíblia não está colocada aí para provar nada para ninguém, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, Ele é Deus, é soberano e dá o livre-arbítrio para qualquer um de nós acreditar ou desacreditar e assumir as consequências disso. Ora, Deus, na sua postura, Ele ama todo o ser criado, independente de ser bandido, de ser boa gente, Ele ama, mas Ele odeia o pecado. O pecado Ele odeia, e a Bíblia expressa, porque esta é a posição clara. Mas, no entanto, Deus não coloca na Bíblia que você é obrigado a ser bandido ou você é obrigado a ser uma pessoa boa. Ele diz assim: se você escolher o meu caminho, o meu reino é este. E descreve qual é o reino dele. Se você decidir para o caminho daquele que foi o primeiro rebelde da história, que aliás era Lúcifer, era o anjo principal do céu, ele, pela sua inveja, começou a fazer a primeira rebelião, perguntando, e a grande questão de Lúcifer era a seguinte: por que Jesus tem que participar da criação, se eu, como anjo de luz,
não possa ocupar o mesmo lugar de Jesus na Trindade. E este questionamento e esta inconformidade de Lúcifer fez com que ele convencesse 2/3, né, dos anjos com o seguinte discurso: Deus não é justo. Se ele fosse justo, nós estaríamos, aliás, é a terça parte dos anjos. E Deus disse a Lúcifer: Lúcifer, você vai ter a oportunidade de provar o seu caráter. Porque Deus poderia ter matado Lúcifer naquele instante, mas sempre ficaria um questionamento na cabeça dos seres criados: é Deus realmente justo? A primeira pessoa que não concorda com as regras de Deus, ele mata. E Deus permitiu que Judas saísse rondando todos os povos existentes ao redor do universo. E foi aqui que ele convenceu alguém de que, se realmente seguisse os seus caminhos, teria um conhecimento e nunca mais enfrentaria a morte. E Eva acreditou. E a serpente era a ave mais bonita que se voava naquela época. E aí vem a primeira sessão de hiperotismo do mundo. A serpente, com a sua beleza, paralisou Eva. E Eva, olhando para a serpente, diz: como um animal desse pode falar comigo, se eu só sei que quem fala é meu cônjuge Adão? E aí Eva, pela curiosidade de saber se realmente havia algo melhor do que ela já estava desfrutando, foi conhecer aquela realidade. E Adão, que não confiou em Deus, achando que Deus não era capaz de lhe dar uma outra esposa, temendo ficar sozinho, já tendo experimentado a companhia de Eva, foi solidário com Eva naquele ato. E as consequências, meus amigos, são essas que nós estamos vivendo. O inimigo está mostrando as suas garras. As garras é a desigualdade. E Cristo falou: sempre havereis os pobres no meio de vós, para que aqueles que tenham condições saibam que Ele tem que distribuir, porque não é dele, é o dom do Pai, adquiriu do céu. E o homem que não divide desenvolve o mesmo egoísmo do início de Lúcifer no céu. É esta versão que nós vemos hoje: banqueiros ajuntando tesouros que a traça há de roer e acabar nesta terra. Homens guerreando pelo poder, como estão guerreando agora na Palestina, um pelo que o Deus é mais certo, o que o Deus é mais errado. Mas a grande verdade será apresentada no julgamento de Deus. Todos nós seremos julgados e teremos a oportunidade. E aqueles que atingirem os céus vão ter a oportunidade durante o milênio de olhar os livros com Deus, passando nome por nome. Por que o Paulo Silas não estava aqui e se dizia crente? Porque ele se dizia crente, mas fazia isso, aquilo. Então Deus é justo, não deveria estar aqui. Por que o Caboré, que brincava tanto com a figura de Deus, brincava com o Natal está aqui no céu? Porque ele fez tudo isso, mas um dia ele foi tocado e teve a oportunidade e aceitou. Por isso, para concluir, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência está sendo benevolente, eu quero deixar apenas uma mensagem. Nós somos frutos de uma guerra espiritual que está sendo travada em nosso meio, das potestades que estão aqui, e não estão lá não. Esta guerra se trava dentro da igreja. Satanás está dentro das igrejas, desvirtuando aqueles que estão buscando e seguindo a Cristo. Não acreditem que a pessoa que é chamada de cristão, que é um crente, que esse está salvo. Não. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos.
porque Deus não leva em conta essa hipocrisia do Paulo Silas, porque Deus conhece o coração do Paulo Silas do Caboré. Por isso que eu sou um trapo de imundície. Quando Jesus disse: judeus que estão preocupados com tantas regras, vós sois como sepulcros caiados por fora, belos e caiados, mas por dentro estão podres, estão pervertidos, porque vocês pensam no dinheiro, no ouro e nessa vida, e essa vida você tem por 70, por 80, por 90, mas ela findará. Se você pensar realmente em algo que possa te levar, acredite, meu amigo, se você quiser acreditar, nunca forçado e nunca pelo que eu estou falando, existe uma vida linda, eterna. Mas essa vida não se ganha na tribuna da Câmara, se ganha no seu convencimento pessoal e pelo conhecimento. A Bíblia diz: pela verdade vos libertarás. E a verdade, a fé vem pelo conhecer e o conhecer pela palavra. Então leia, busque por você, não acredite no pastor, não acredite em mim, não acredite em crente, acredite na Bíblia. Busque o conhecimento pessoal seu na Bíblia, não siga homem nenhum, não tem nenhum homem a não ser Cristo que passou imaculado pelo pecado para ser criado. Mas não existe homem algum que serve de modelo para a salvação, incluindo este que vos fala esta noite. O nosso exemplo está ali, naquele livro. Estude com a ciência e você saberá a razão de tudo que nós estamos lutando, desta guerra que está se travando. Mas há oportunidade para todos vocês, para todos nós. E aqueles que se acham perdidos, salvos poderão estar. Aqueles que se acham perdidos, salvos, estão totalmente perdidos. E para Deus, 99% salvo significa 100% perdido. Isso eu quero dizer. Concluindo, senhor presidente, concluindo, que se você tentar mudar o seu caráter por si só, sem uma entrega verdadeira a Cristo, e permitir que o Espírito Santo mude o seu caráter e o seu coração, essa é uma barganha que você faz com Deus. A mudança se dá pelo livre-arbítrio. Obrigado, senhor presidente. Sei que você foi muito tolerante comigo, mas essa é a mensagem que eu queria deixar aos senhores. Obrigado. Valeu, Paulo Silas. Vossas palavras não amoleceram o coração do Caboré. O Caboré acaba de formar a mesa, que ele quer ir para o céu, mas não quer morrer. Então, mas vão ter vivos que vão para o céu também. Aí o Caboré com certeza não estará nessa lista. Você dá a palavra ao vereador Marco Porta. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nobres, vários, público e imprensa. Vereador Paulo Silas, antes do senhor se retirar, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte: eu vou ter que ter uma séria conversa com a direção da igreja e vou indicar o nome do senhor lá, né? Para ser pastor, porque, pelo amor de Deus. E o presidente, o professor Fenório, também não fica de longe, não. O senhor tocou num assunto aqui, vereador Paulo Silas, onde o senhor disse, o senhor tem razão, o senhor foi correto, quando o senhor disse que Deus ele colocou o livre-arbítrio para o homem, colocou a situação, olha, está aqui o bem e o mal, está escrito aqui, ó. O próprio Deus dizendo: vê que propunho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Cabe ao homem escolher. É o livre-arbítrio, é o dom que o homem já nasce com ele, chamado livre-arbítrio. E só para concluir aqui, eu quero ser bem breve, presidente. O senhor e o professor Fenório tocou aqui no assunto da família. Os senhores tocaram aqui na questão da família. E principalmente o senhor, quando disse, chamando a atenção lá do vereador Natal, a respeito do caso daquele rapaz, da moto e etc., que justificou e nos fez entender aqui a questão direitinho. Mas foi falado a respeito do tratamento do pai para com o filho. Aqui, na palavra na Bíblia Sagrada, diz assim, gostaria que os senhores ouvissem. Diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Está escrito aqui, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E eu quero endossar isso aqui com testemunho, com algo, vereador Paulo Silas, que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade, professor Fernando.
Não foi questão de violência nem nada. Eu tinha 6 anos de idade. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Não é o caso de alguns aqui. Não faz muito tempo. Eu tinha 6 anos de idade. E eu tive uma experiência que até hoje não me esqueço. Esta época, a minha família não tinha formação religiosa nenhuma. Meus pais, minha mãe, meu pai. Eu era o mais velho, meu irmão mais velho, tinha meus outros 2 irmãos. Enfim. Mas, o que aconteceu? O meu pai, não tenho nada contra as pessoas que são fumantes. É uma opção. Mas que todos nós sabemos que é uma coisa prejudicial à saúde. Não é isso? Até porque as propagandas de cigarro na televisão, eles colocam a propaganda, mas avisam, isso aqui mata. Não é isso? Na televisão está lá. No maço de cigarro tal, isso aqui mata. Isso aqui causa impotência, e etc. E males à saúde. Mas é um mal para a saúde, enfim. E eu me lembro que um dia eu peguei um cigarro do meu pai escondido. Eu fui comprar um maço de cigarro para ele e peguei um cigarro escondido, vereador, e me escondi debaixo da cama para fumar esse cigarro. Eu tinha 6 anos de idade. Me escondi debaixo da cama para poder fumar esse cigarro. E quando eu dei a primeira tragada, professor, eu quase que morri sufocado. Quase que engoli aquele cigarro. E aí, uma senhora que morava conosco chamou a minha mãe. Minha mãe me tirou pelos cabelos debaixo da cama e eu levei uma surra que nunca mais eu me esqueci. Nunca mais eu me esqueci. E por causa daquilo, eu nunca quis colocar um cigarro na minha boca. Nunca. E não foi trauma. Não foi trauma. Foi a lição que ela me deu. Tem que apanhar mesmo. Não, é verdade. Então, a exemplo disso, nós podemos tirar o quê? Independente, isso aí independe de Bíblia, independe de religião, isso vem do caráter que o pai e a mãe passam para os filhos. Isso vem do ensinamento que os pais passam. É claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina como se deve criar a criança. Está aqui. Não é só esse versículo, não. Nós temos aqui vários outros que falam como que nós devemos educar os nossos filhos, fazendo com que eles se afastem da violência. Não é isso? Mas a iniciativa tem que ser do pai e da mãe. A criança, eu costumo dizer, eu converso muito isso com a minha esposa em casa, a criança, ela é igualzinho um papagaio. Ela repete o que ela ouve. Ela só fala o que ela aprende. O pai, e principalmente a mãe, é o espelho. Quem cria os filhos é a mãe. Um minuto, presidente. E a criança vai pegar o exemplo do pai e da mãe. Tudo o que a criança é hoje é fruto do que ela colheu do pai e da mãe lá atrás. Então, quero aqui agradecer a Deus por essa sessão, que foi uma sessão, realmente isso aqui virou um altar hoje, né? Que maravilha. Eu gostaria até de pedir ao plenário aqui, ao público, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, né? Maravilha. Obrigado. Trazendo a palavra o vice-vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. E esse é o último orador inscrito. Artigo 102. Bom, a casa já está vazia, mas ainda há gente aqui que dá para a gente vai comunicando a liderança. Primeiramente, queria agradecer aqui aos 35% dos presentes aqui que votarão no Lula. Pesquisa, hoje não vale. Hoje. Vale o resultado do TRE. Amanhã vale o resultado do TRE lá na eleição. A estimativa para segundo turno a gente ganha em todas as projeções. Ganhou, mas não levou. Então, muito obrigado aí aos 35 e aos 65, aí faça uma reflexão isso profunda vale, do processo. Só vale depois. Não, tem 35% aqui. Aqui eu acho que não. Tem. Você perde. Olha que vocês vão saber as coisas, hein? 35 perde para 65. Então, vou pôr essa parte. Uma outra coisa importante,
saber, aqui, maravilha da sessão de hoje, nós aqui, é que o Paulo já saiu, deve estar lá fora, mas percebemos aqui um trocadilho. O Paulo, os dois Paulos, ele explorou o Apocalipse, o último livro, e o Paulo Sila pegou o Apocalipse e foi lá para o Gênesis, né? O primeiro livro. Interessante, uma coisa, há muito tempo, o Paulo nem sabia, o Paulo era pagão naquela época. Aí todo mundo falava para ele: Paulo, você muitas vezes é melhor do que aqueles que estão na igreja. Eu acho que ele não entendia nada, ele falava: esse pessoal está falando besteira para mim, nunca fui na igreja, nunca sou melhor do que eles. Mas ação, inclusive o testemunho disso era para Tomás, falava muito bem de você. Ah, o Paulo Félix, um dia eu fui lá pegar o apoio dele. Não, meu apoio é do Paulo Félix. Na época, quando acho que foi a primeira vez candidato. Então a gente percebe que hoje o Paulo percebe uma pessoa amistosa, até na briga ele sabe ser irmão, né? Sabe ser irmão, e muitas vezes a gente acaba fazendo um bom companheirismo entre nós. Mas eu queria aqui colocar uma questão de uma frase bíblica que o Paulo usou no dia do plebiscito lá do Oliveira. Não quero mesmo, Paulo? Da questão da verdade vos libertará. E ele colocou com muita propriedade que o próprio seminarista ficou, nossa, inspirado, né? Está inspirado. Porque ele muitas vezes fala do coração. E aí, tem uma colega, ela falou: nossa, quando o Paulo fala, até as pedras choram, né? Por causa da ênfase que ele acaba aplicando nas suas oratórias. E ele tem lido aqui partes importantes da Bíblia, né, pastor? Ele foi explorar aquela questão, o joio ele gravou com muita profundidade, usa toda hora. E, ao mesmo tempo, está proclamando o Evangelho, que para nós é muito bom. Eu queria aqui só colocar uma questão que me deixou muito preocupado. Já há muito tempo eu venho muito preocupado com essa questão, até porque eu demando a questão da habitação, e Paulo também, e outros de fora da nossa cidade trabalham nessa demanda. E eu tenho consciência plena que arrumar casa para o pobre não é a solução. Porque nós não temos áreas para todas as famílias que precisam de casa. E aí, qual seria a alternativa correta? Que seria esse artigo aqui, da Constituição Brasileira. Artigo 6, né, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, etc, etc, etc. Que vai levar hoje a um índice, segundo o Diese, que seria o salário de R$ 1.094. Isso aí, arredondando. E também, um outro dia saiu uma pesquisa aqui que a renda per capita da nossa cidade está a R$ 711 por pessoa. Se houvesse uma redistribuição dessa renda, considerando uma média de uma família com 4 pessoas, a renda familiar seria de R$ 2.000 e poucos. Equilibrando. Percebe onde que está o pecado, onde está o erro, onde está essa besta que o Paulo colocou aqui com muita propriedade? Existe um gigante monstruoso que ele fomenta em nosso meio e infelizmente ele ocupa muito espaço e nós não conseguimos ainda descobrir o dispositivo que desarma esse vilão, que também pela proclama do Paulo Silas é aquele Lucifer, que na Palestina está lá claramente 2 irmãos se brigando por um único propósito: o direito à propriedade, o direito ao território. A terra santa, e até profética, né, pastor? Aquele povo vai viver sempre em contenda, segundo o profeta lá do Velho Testamento, que parece que ele que domina essa questão. Então, tudo isso, hoje, foi um dia de oração nessa casa de lei, um dia de proclama da palavra de Deus, e que nós sejamos bastante sensíveis a essa palavra, para que esse artigo
possa vir à luz e a gente consiga justiça social para todos os pobres excluídos da nossa sociedade. Muito obrigado. Tendo chegado ao limite para a ordem do dia, quero agradecer a presença de todos, a todos os parlamentares aqui presentes, que participaram desta sessão, a todas as senhoras, senhores, representantes da imprensa que ainda permanecem aqui, lideranças, assessores, enfim, a todos que estiveram aqui nessa noite, nosso sincero agradecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.